Eu até tentei fazer umas vezes sem o bonequinho, mas é legal ter o bonequinho, né? Vai ficar mangando. Bora lá. Vamos lá. Eu não vou perder tempo com o algoritmo, até porque vocês já fizeram esse algoritmo ou fizeram de alguma forma doida da cabeça de vocês. Tudo bem. Então vamos lá. Você teria várias formas de fazer isso. Se você tem o recurso de mapeamento, filtragem, a primeira coisa que você faria é um filtro para tirar todos os que estão desclassificados. E aí, se você filtra os que estão desclassificados, você já tem de cara que quem sobrou no vetor são pessoas que estão concorrendo, e aí seria um algoritmo de mínimo normal. Ok? Uma coisa legal seria a gente poder criar o código que faz a pontuação do bonequinho. Porque para fazer a pontuação, você tem que fazer o menor dos dois valores, e aí você vai ter que fazer um absoluto, né? Então, eu vou fazer aqui fora, por exemplo, função calcular pontuação. Calcular pontuação recebe um player e retorna isso é Python, retorna um inteiro. E aí como é que a gente faz? É o menor dos dois, só que o valor absoluto, não é assim? Se você tentar usar o math.abs, você vai descobrir que ele precisa de um float 64, mas os teus valores são float 64, né? Então pronto, mas se fosse inteiro, tu tinha que fazer um cast. O cast do C é assim, né? Float, e aí você tem o valor, né? Assim? O cast, tanto daqui como do Python, como do JavaScript, é um cache baseado em funções, em construtores. Então, float 64 também é uma função construtora. Float 64 é uma função construtora que recebe o valor e constrói um float 64. Então, aqui no caso é só p.p1 menos p.p2. Trivial aqui, né? p.p1 menos p.p2. Só que como você quer um inteiro, aí no final você tem que converter esse negócio para inteiro. Tudo bem? Então, tudo bem? Se não for tudo bem, bora. Fizeram assim não? O que foi? Eu não, mano. Tu vai ter o vídeo depois, bora. Eu quero que vocês prestem atenção. Foca aqui, Vocês querem fazer numa lapada só? Busca por mínimo condicional, ou querem fazer em 2 rodadas? E uma rodada só seria assim, quem é o melhor? Melhor vai começar sendo ninguém, porque eu nem sei se tem alguém que passa nos testes. Fizeram assim ou não? Beleza. Então agora eu preciso analisar todos os jogadores. Eu vou usar o meu range que tem o índice e o elemento. Para cada índice, jogador em range de players, não é assim? Cara, eu odeio quando eu fico misturando inglês e português, só percebo depois. Para índice player, para todos os players, então isso aqui vai receber o índice, isso daqui vai receber o objeto. Players têm objetos do tipo player. Qual é o primeiro teste que eu faço? Se esse cara passa no teste, né? Se esse cara fez pelo menos um lançamento válido. Então, eu vou fazer aqui também. Então, func válido is valid. P player. Como é que eu sei se é válido? Se ambos são maiores do que 10, não é assim? Retorna p.p1. P.p1 maior ou igual a 10
e P.P2 maior ou igual a 10. Beleza. Então, se é válido player, se é válido, aí eu vou para a sequência. Qual é o próximo passo agora? Em que casos ele é o novo melhor? Ele é o novo melhor se ele é o primeiro, não tem nenhum melhor, ou se ele é melhor do que o atual melhor. Sim ou não? Sim. Então, como é que eu sei que ele é o primeiro? Se best for igual a -1. Se isso acontecer, ele é o novo melhor. Best recebe I. Qual é o outro caso? Se ele, se a pontuação dele é melhor do que a pontuação do melhor. Como é que eu calculo a pontuação dele? Calcular a pontuação de player é menor do que calcular pontuação de players na posição best. Se isso aconteceu, ele também é o novo melhor. Vocês estão vendo que aqui é a mesma ação? Então eu posso colocar isso daqui no ou. Se ele é o melhor ou ele é melhor do que o melhor, então ele é o melhor agora. Quem fez assim? Não, ninguém. Deixa eu ver. Vocês fizeram de um jeito mais fácil? Tanto faz, né? Mas foi mais ou menos isso? Tudo bem, então agora. Ok, olha que coisa feia. Eu estou chamando calcular pontuação e passando player. A gente tem uma outra forma de fazer isso. E foco que aqui é uma coisa meio pior de ser. Ao invés de passar os valores do jogador para a função calcular pontuação, eu posso dizer que a função calcular pontuação é chamada a partir do jogador. Eu inverto. E aí eu posso inverter fazendo isso. A função calcular pontuação não recebe nenhum parâmetro e é chamado a partir do jogador. A função não muda. Ao invés de passar o jogador como parâmetro, eu chamo a função a partir do jogador. Esse cara que está aqui, agora ele se torna o des. Aquele cara por onde é chamada a função e que dá acesso às variáveis. A diferença é que no Java a gente tem o des como aquela palavra-chave, no Python seria o self. Aqui é uma variável como qualquer outra. Eu boto o nome que eu quiser nela. Entendeu? A diferença é que a função é chamada a partir dela. Ó, eu só fiz mudar ela de lugar. Tirei ela daqui e joguei ela para cá. Oi. É como se no contexto de objeto essa função estivesse dentro? É como se eu tivesse agora transformado isso daqui num método. Agora eu transformei isso daqui num método. Só que a linguagem é pensada para focar em dados. Então a gente tem uma distinção entre dados manipulados e funções que os manipulam. A gente pode ver isso daqui como um açúcar sintático para facilitar a escrita de funções. Porque o que é que vai acontecer? Ao invés de eu escrever é válido player, eu vou escrever o quê? Player.isValid. Eu tenho um açúcarzinho sintático aqui. Player.calcular ponto. PlayersBest.calcPoint. Isso é açúcar sintático, para deixar o código mais legível. Então eu penso, essa função age nessa a partir dos dados dela. Vamos lá.
As funções, elas estão alterando informações do player ou não? Não. As funções estão alterando, então eu estou chamando como cópia. Se eu precisasse alterar, aí eu precisaria passar como ponteiro. Só que a sintaxe não muda. Porque a sintaxe de ponto é genérica, tanto se eu estivesse trabalhando como cópia ou como ponteiro. Então isso aqui é só para dizer se eu quero receber por cópia ou quero receber por ponteiro, mas a sintaxe de uso é transparente. Legal, legal? Legal, legal. E o que é que tem que imprimir agora? Tem um lance e nenhum ganhador? Tem? Tem, né? Se best for igual a -1 fmt.print ln sem ganhador? Sem ganhador. Eu acho tão bom não ter que usar ponto e vírgula. Vocês não estão curtindo não a falta de ponto e vírgula? Não? Aí, ó, essa é boa. Acho que eu vou proteger de ponto e vírgula. O que foi que eu fiz? Eu estou imprimindo sua necessidade. Olha porque eu quero ver qual é a figurinha. Qual é a figurinha aqui? É o coiote. Beleza, beleza. Vamos ver quanto tempo eu levei para fazer essa daqui. Levei 16 execuções e... Caramba, eu levei 1 hora para fazer essa questão. Acaba burro. A primeira vez que eu fiz, eu levei 20 minutos. Aí a segunda vez que eu refiz, eu levei em 80 minutos. Tem já os de tempo? Não, não tem. Aqui tem as horas por dia. Você fez em vários dias e você vier para cá e você vai ver todos os dias que você programou. Eu usei 3 horas no meu segundo dia de código e usei 1 hora nesse daqui. Vamos nós. Beleza, a gente vai para o último conteúdo de hoje, que é o conteúdo de mapas. Então hoje eu já termino praticamente todos os conteúdos de Google. E se eu tivesse em C++, eu só tinha falado de construtores hoje. Construtores e destrutores. Ai, papai do céu. Podemos seguir? Então, bora. Até quando que as atividades vão ser disponíveis? As atividades, elas são disponíveis para sempre. Só que a gente vai ter uma pequena... Vai perder um pouquinho de ponto por entrega atrasada. Mas como a gente ainda está criando os repositórios e fazendo as atividades, eu vou deixar essa daqui aberta para vocês entregarem ainda normal essa semana, entendeu? Sem perder ponto. Seria até quando? Sábado? Não, normalmente a gente sempre pensa até a próxima disciplina. Então, por exemplo, a atividade que eu vou passar amanhã é para vocês entregarem antes de terça-feira. Porque terça-feira eu provavelmente vou resolver. Vai chegar 4 também. Vai chegar 4 também. Não, mas por exemplo, as atividades que eu passarem amanhã é para serem resolvidos antes da primeira aula da próxima semana, que seria na terça-feira. Então, se você quiser fazer na madrugada da terça antes de vir para a aula, tudo bem? Você ainda está dentro da pontuação. Porque vai acontecer um será fechado até terça que vem? Até terça. Beleza? Então, até lá, todas as atividades que foram colocadas até agora estão disponíveis para ser feitas e sem alteração para Tudo bem, tudo bem? Vamos lá, volta. Aí o Manuel fica triste quando ele chega e não tem exercício para fazer. Acho que eu vou te avisar quando for com a atividade assim, porque não tem como fazer prática, porque é muita coisinha de... Vou te avisar, vem não, que... Vem não, ou então tu pega o pessoal que está perdido e tira de sala para poder ajudar, mas como todo mundo fez, acabou que nem precisou, né? Então... Não, mas é porque assim, ainda, primeiras aulas é muita coisa de linguagem. Foco, bora, foca aqui. Então se tu quiser, tu já pode ir. Aí já pega a fila do RU e bota as mochilas da galera. Entendeu? Aí ele sai daqui com 15 mochilas. Não vai dar certo. Não. Deixa esse babão. Bora lá. Vamos para o último conteúdo de hoje. Vocês não viram mapas, não é isso? Não.
Vocês também não sabem o que são dicionários. Não, hash map, tree map, nada disso, né? Tchau. Então, ai, papai do céu, bora lá. Bora lá, vamos aqui, ó. Vamos nós. Vamos nós aqui, vamos nós, bora. Foca, eu sei que o ponteiro esgotou vocês, mas volta, vamos juntos. Nós temos em quase todas as linguagens, você vai ter minimamente duas estruturas de dados. Até nas linguagens mais simples, você vai ter duas estruturas de dados que resolvem quase tudo. Que é a lista sequencial, normalmente implementada em cima de um array, e uma estrutura chave-valor que a gente chama de... Tem vários nomes para ela, tá? Chave-valor. A gente tem... Sei que vocês estão cansados, pessoal, mas dá o último gás aqui para o último quilômetro de prova. A estrutura chave-valor normalmente a gente chama de mapa, tabela ou dicionário. É a mesma ideia com nomes diferentes. Então, o nome padrão para isso é map. Quando você está lá, por exemplo, na Lua, linguagem Lua, ele chama de tabela, mas é um mapa. Ou quando você está no Python, ele chama de dict. Por que tem essa confusão de nomes? Porque map ele vai adquirir dois significados, dependendo da linguagem. Ou é a estrutura de dados, que é mapa, tabela ou dicionário, ou é uma função de transformação que vem lá de programação funcional, que pega uma lista e transforma em outra coisa. Então, por isso que não existe um nome só. Então, o que é que essa estrutura faz? A primeira estrutura que vocês conhecem, ela coloca as coisas em sequência e acessa via índice. Então, eu teria nomes. Var, nomes seria string, caixinha, string com frutas, uva, banana, melancia e laranja. Bora lá. Foca aqui. Os elementos estão aqui. Se eu quisesse fazer um percorrimento para índice, valor, index valor em range de nomes, fmt.printf índice %v, valor %v barra n, IDX valor. Beleza. Então, bora aqui só olhar. Índice 0, uva, índice 1, banana, índice 2, melancia, índice 3, laranja. Tamo junto? Bora. Qual é a limitação que eu tenho? Número 1, os índices são sequenciais. Qual é a característica que eu tenho? A ordem que é inserida é mantida. Muitas vezes você quer uma estrutura onde você quer elementos sem repetição que são chaves. Por exemplo, você não faz diferença para você que é uva, que é banana, se é melancia e laranja. Por exemplo, quando você está fazendo uma lista de compras, talvez a ordem que você coloca os elementos não é importante. Você só quer saber se ele está ou não está na lista de compras. Quando eu faço a minha lista de compras, eu já coloco os elementos pela ordem das prateleiras do mercantil. Vocês não fazem assim, não? Por exemplo, primeiro eu coloco as coisas porque vocês não são dono de casa, né? Mas, pronto, alguns são, mas se você passa mais ou menos, você vai lembrando das prateleiras e colocando as coisas. Aqui eu vou colocar suco, depois eu vou colocar limpeza, depois eu vou colocar lá arroz, feijão, porque a ordem é importante. Porque você vai passando, olhando na lista e lembrando.
Porque se você já estiver no final do mercantil e colocar papel toalha, que era no primeiro corredor, você pá, e égua, papel toalha, primeiro corredor, você tem que pautar o mercantil todinho. A ordem é importante. Em outros aspectos, a ordem não é. Basta você saber se ele existe ou não existe dentro da estrutura. Ok? E associado a isso, você pode colocar um valor. Por exemplo, eu quero fazer uma lista de preços. Eu não quero fazer uma lista de nomes. Eu quero colocar o quanto que está a banana, o quanto que está a laranja, o quanto que está a melancia. Então, nesse caso, você tem que a chave é banana, laranja e melancia. E o elemento que você quer armazenar, nesse caso, é o preço. Então, você poderia fazer assim, ó. Nesse caso, a gente teria um mapa. A gente teria um mapa, nomes, preços. E isso seria um map que recebe, cuja chave é um nome, uma string, e o preço é um float, 64. E aí a gente consegue inserir assim, ó. Eu vou colocar, vou colocar só preços para ficar mais fácil de escrever. Perdão, escrevi com a sintaxe errada. É assim. Então a gente diria assim, o preço da banana, quanto é que é a banana normalmente? Depende da promoção, 7, eita, tá bom o preço aí, viu? 7,50, coloca a média, nem muito caro, nem muito barato. Preços da banana, na promoção, tá? Quanto é que é o preço do maracujá aí pra... Maracujá quase 10 conto, né? 10 conto. Preços da uva, caixinha de uva. Dá assim que depende da uva verde, não sei o que. Eu vou botar aqui 5. Na promoção. A uva na promoção. O Thompson na promoção. E o preço da caixa de ovo. A caixa de ovo com 30 ovos grandes. 25. Eita, foca aqui, vamos lá. O que a gente está fazendo? Para nós, não é mais importante a ordem que os elementos estão inseridos. Talvez eu precisasse só saber se. Será que eu tenho na minha lista banana, maracujá, uva e ovo? Então, nesse caso, eu poderia só colocar verdade, ou talvez eu queira associar a essa chave um valor. E essa é a diferença entre, por exemplo, mapas e conjuntos. Nos mapas você tem uma chave, que seria banana, maracujá, uva e ovo, e associado a ele um valor, que no meu caso é um inteiro. No conjunto você só teria a chave. Aqui no Go você não tem a distinção entre os dois tipos de dados. Como você teria no Java, você teria o hash map e o hash set, ou no C++, o set, o map e o set. Aqui o Go entende, é a mesma estrutura. A diferença é que um você carrega dados anexados e o outro não. Então deixa só o map. No JavaScript você tem o vetor, o array puro, e você tem o mapa, que é o hash map, e por aí vai. Então, como é que eu uso esta breguessa? Para percorrer é a mesma coisa. Para, chave, valor em preços. Olha que bonito, a mesma estrutura, a mesma forma de percorrimento. fmt.printf %v valor %v barra n chave valor. O que é que vai aparecer na minha impressão? Obrigado. É
Porque no Python você não precisa, mas essa ideia de linguagens parecidas é um saco, viu? Até a cabeça saber fazer o swap de uma para outra. O que é que eu vou imprimir aqui? Qual é a primeira chave do primeiro elemento? Banana. E o valor? 7,50. Segundo elemento? Maracujá 10, uva 5, ovo 25. Deixa eu rodar aqui. Ovo 25, banana 7,5, maracujá 10, uva 5. O que é que vocês perceberam? Que está o quê? Está em ordem? Não, está fora de ordem. Por quê? Está fora de ordem. Ovo, uva, maracujá, banana. Está na ordem qualquer. Normalmente, o mapa é feito em cima de uma tabela hash. E a tabela hash não garante ordenação. Ok? Então, se você fizer isso em Java, C++ ou em Go, a ordem vai para o espaço. Qual é a exceção? A exceção é JavaScript. Em JavaScript, ele garante ordem na tabela hash. Entendeu? Sempre tem que ser o JavaScript, né? Ego. Bora lá. Então, com isso, fofoca. Por que eu ensinei isso daqui? Porque a gente vai usar essa técnicazinha para resolver o problema do zoológico. Então, como vai ser a nossa técnica do zoológico? Nossa técnica do zoológico vai ser assim, ó. Eu vou começar com a minha lista de animais. Ixi, que cor torta. Beleza? Tem aqui todos os meus animaizinhos. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui os... Pronto. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui os meus animaizinhos, tá bom? É muito ruim quando eu não tenho a mesinha. Aqui eu vou ter uma lista, porque a ordem é importante, mas aqui eu vou ter um mapa. E para representar o mapa eu vou deixar as chaves. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu animalzinho e venho aqui. Ei, eu tenho o par desse animalzinho dentro do mapa, porque consultar o mapa é trivial. Eu basta perguntar se a chave dele existe ou não existe. Tem o par dele dentro do mapa? Não. Então o que eu vou fazer? Colocar esse cara dentro do mapa. Aí eu pego o próximo. Eu tenho o par dele dentro do mapa? Suponha que não. Jogo ele dentro do mapa. Peguei o próximo. Eu tenho o par dele dentro do mapa? Sim. Então eu tiro o par dele de dentro do mapa e incremento o contador. E aí eu evito esse problema de ficar andando em dois loops. Eu ter que fazer loop para caçar o elemento e eu ainda ganho um código otimizado, porque eu consigo fazer consultas em tempo constante. Eu não dependo da quantidade de elementos que tem dentro da minha estrutura. Mesmo que exista 1 milhão de elementos dentro da estrutura, o mapa me garante que eu não preciso percorrer 1 milhão de elementos para saber se o cara está ou não está. Eu faço esse acesso em tempo constante. Depois a gente entende como. Tudo bem? Bora para a implementação? Então, na nossa implementação, a gente vai fazer assim. Ó. Vamos começar de pouquinho. Primeiro, preencher a lista de elementos. A lista de elementos, fui para todos eles, vou fazer do jeito... Vou fazer do jeito feio mesmo, tá? Não, vou fazer do jeito bonito. Zoológico é igual a make de int com tamanho size. E aqui eu vou fazer para ir em range de size. E aqui eu já vou ler diretamente fmt.scan de zoológico na posição I. Tudo bem? Tudo bem? É assim, né? Assim que a gente fez. Bora agora para a próxima parte. Eu vou fazer o local onde eu coloco as pessoas que estão sem par. Então eu vou dizer que a lista dos descasados. Descasados é uma lista que eu vou guardar o elemento inteiro. E aí
o valor não é importante, mas eu vou só representar como um booleano para dizer que ele existe, mesmo que o valor não seja importante. Preciso de um contador, e agora eu vou para o meu loop. Vamos entender como é o loop. Para todos os animais na minha lista de zoológico. O par dele está no descasados? Se tiver, eu tiro o par do descasados e conto que eu fiz mais um par. Se o par dele não está nos descasados, eu coloco ele dentro dos descasados. Faz sentido para vocês? Pega um elemento. Vamos lá, vamos fazer com números. Eu pego, vamos começar aqui. O elemento 3. 3, 5, menos 3. Aí eu pego 3. 3 está nos descasados? Sim ou não? O menos 3 está aqui, o parzinho dele? Não. Então o que é que eu vou fazer? Pegar ele e botar aqui. Beleza, se alguém aparecer eu digo que você está livre. O 5, tem algum par para ele aqui? Não, então se alguém aparecer eu digo que você está livre. O menos 3, tem alguém aqui para o menos 3? Tem. Então eu tiro esse cara daqui e incremento a contagem em 1. De boa? Vamos lá. Então vamos lá. Não preciso do índice para cada animal no meu zoológico. O que é que eu vou fazer? Eu preciso saber se o par dele está dentro dos descasados. Quem é o par dele? Se ele é 3, quem é o par dele? Menos 3. Se ele é menos 3, o par dele é 3. Tudo bem? Então eu vou perguntar: ei, eu encontrei nos descasados menos animal. Se ele é o 3, eu vou procurar pelo menos 3. Isso daqui seria o Go, ele coloca na mesma operação as duas coisas. Pegar o valor e saber se eu consegui pegar um valor. Então aqui eu estou tentando pegar. Ei, pega aí o menos 3. Aí ele vai dizer, se ele tiver esse negócio, ele vai me entregar o valor associado. Se não tiver, ele só diz, ei, não encontrei. A mesma ação te dá duas coisas, o valor associado e se encontrou ou não. Aqui seria o equivalente a fazer isso, ó. Se eu perguntar, valor, achei preços da uva. Em valor, eu vou ter... Qual é o preço da uva, pessoal? 5. E em ok, encontrei, vai ter o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, se eu tentasse fazer a mesma coisa com o chiclete, qual é o valor que ia estar aqui? Qual é o valor default para o inteiro? 0. Ele encontrou ou não? Falso. Entendeu? Então, uma única operação eu tenho a obter o valor e me dizer se a operação deu certo ou não deu certo. Normalmente a gente faz isso em 2 golpes diferentes. Ele simplifica aqui para uma única operação. Então aqui, normalmente a gente dá o OK. Como eu não estou guardando nenhum valor associado, eu só quero saber se ele está ou não está lá, isso daqui é indiferente para mim. Então eu vou saber o seguinte: se eu encontrei o par dele, significa que eu formei um par. Então eu vou tirar o cara de dentro da lista. Vou deletar de descasados o menos animal. E eu consegui formar mais um par. Count mais um. Se eu não encontrei o par dele, ele entra na lista. Descasados na posição animal recebe true. E o nosso código acabou. Então
Então nós temos duas coisas. Primeiro, ao invés de a gente ter um laço dentro do outro laço, que dobra o custo do nosso algoritmo, a gente tem um único laço. E essa operação aqui de busca é feita em tempo constante. Então entenda, se antes você tinha 1000 elementos, o teu custo era 1000 vezes 1000. Você tinha 1 milhão de operações. Agora você tem apenas um custo de 1000, porque a busca dentro do mapa, ela é feita em tempo constante. Tudo bem? Tudo bem? A tarefinha a outra tarefa é dos pares, né? Não. Qual é a outra tarefa? Pronto, é feito usando a mesma coisa. Porque você consegue usar um mapa para poder armazenar as figurinhas dele que são únicas, sem repetição. Então você faz isso, ó. Cria um mapa de únicos. E aí você pergunta, ei, já tenho essa figurinha na minha lista de únicos? Se não tiver, você adiciona. Se já tiver, vai para a lista de repetidos. Olha como é fácil. Você cria, eu posso até mostrar aqui como é trivial, Baruel. Mas a mesma forma de conseguir entrar dentro da Workspace, como é mesmo? Eu posso olhar contigo individual sem que acabar aqui? Claro, sem problema. Tudo bem? Só mostrar aqui como é que fica a resolução, para vocês verem que usando a mesma estrutura fica bem facinho. Count. A aula da manhã... eu estou no código certo? Casais. Beleza. Eu nunca joguei esse jogo, mas eu sempre vi o pessoal falando. Vocês já jogaram esse joguinho? Eu nunca joguei. Não sei nem como é que funciona. É multiplayer? É de mover o bonequinho? É só de conversar? Tem um grupo que também postou, que você pode matar uns outros, só que ninguém sabe. Mas ele mata com o quê? Com facada? Com conversa? Cara, qualquer dia eu vou jogar só por curiosidade. Ainda existe? O povo ainda joga? Existe muita coisa. Você não se enrola muito, dá certo. Bora lá. Ok, olha, eu vou só mostrar aqui o Baruel, usando a mesma ideia para vocês verem como o código fica muito mais simples. Eu fiz esses aqui só para facilitar, mas primeira coisa, ler as figurinhas do Baruel. Antes eu estava usando o modelo básico do C, só para que eu estava aprendendo que nem vocês. Depois eu vi que é feio e eu parei de usar. Mas olha aqui como é fácil. Primeira coisa, eu fiz um mapa com os elementos que são únicos, porque os elementos que são únicos não se repetem, beleza? Depois eu fiz uma lista de repetidos, porque na lista de repetidos a ordem é importante, e eu fiz o mesmo laço, mais ou menos o mesmo laço anterior, para todas as figurinhas de Baruel. Se ela não está nas figurinhas que são únicas, coloque ela nas figurinhas que são únicas, se não, joga ela na lista das figurinhas repetidas. Um for. Para todas as figurinhas, se ela é única, joga. Se ela não está ainda na minha lista de únicas, joga na minha lista de únicas. Se não, joga na minha lista de repetidas. Já resolvi os repetidos. Beleza? Próxima coisa. Crio uma lista das figurinhas faltantes e faço um laço de 1 até o total de figurinhas do álbum. Se ela não está na lista das únicas, é porque ela está faltando. E aí eu incremento na lista de figurinhas faltantes. Então, no fundo aqui, eu tenho 2 percorrimentos com busca. Percorre, busca, aumenta na lista. Percorre, busca, aumenta na lista. O que é que muda aqui? Eu criei essa função porque a gente acaba tendo que fazer uma manipulaçãozinha para imprimir do jeito que ele espera, né? Sem as chaves. E para fazer isso fácil, ou a gente fazia uma função para juntar, mas aí fica só para a próxima aula porque já estourou o nosso limite. E aí depois vocês podem perguntar lá como é que a gente cria uma função join, né? Que é um conceito de como é que eu junto elementos para ficar bonitinho, e fica para a próxima aula. Eu vou montar a nova frequência com o nome de todo mundo que entrou semana passada, e amanhã eu vou fazer a frequência retroativa das 3 aulas que nós tivemos. Tudo bem?
Tudo bem? Oi. Seus códigos não vai mostrar pro senhor? Não, mas eu posso mandar para vocês os códigos todos, tudo bem? Os códigos que fomos fazendo. Só vocês me pedem que eu mando.